Bom dia, Sr. Deputado Telmo Correia, bem-vindo ao Fórum TSF, é o líder do CDS, que tem sido muito crítico quanto a esta proposta para reduzir os debates quinzenais. Quer explicar aos nossos ouvintes porquê, Sr. Deputado? Olha, eu, em primeiro lugar, enfim, a minha primeira apreciação, e devo dizer que, olha, essa última mensagem de um ouvinte que transmitiu, eu estou absolutamente de acordo com ela. E gostava até de dizer uma coisa, quer dizer, esta proposta vinda do PSD e do líder do PSD, eu devo dizer uma coisa, eu quando ouvi a proposta ao princípio, a primeira coisa que eu achei é que era inacreditável. Ou seja, quer dizer, um líder de um partido de oposição, normalmente o que quer, obviamente, é questionar o Primeiro-Ministro, é confrontar o Primeiro-Ministro com uma visão política diferente ou então, pelo menos, pedir ao Governo esclarecimentos sobre o que é que ele está a fazer e porque é que está a fazer de uma forma ou de outra. E aqui também, enfim, o problema não são as perguntas, o principal problema destes debates não são as perguntas, são muitas vezes as respostas ou a falta de respostas. Mas isso é outro problema, porque também daí as pessoas que assistirem aos debates tirarão conclusões sobre quem pergunta os temas certos e sobre quem responde ou não. Sr. Deputado, houve aqui um problema na ligação telefónica, pensei que a chamada tinha caído. Estava a dizer-nos que parte do problema está nas respostas dadas pelo Primeiro-Ministro e não pelas perguntas. Portanto, o problema nunca pode estar nas perguntas, mas quando muito estará nas respostas. Agora, mesmo admitindo que o líder do PSD não tem nenhum interesse ou nenhum entusiasmo por ser deputado, como o próprio disse, ou não tem especial apreço pelo Parlamento, é um pouco inacreditável este tipo de proposta e é também inacreditável o argumento que foi usado, porque o argumento que foi usado foi de que o Primeiro-Ministro ficaria com mais tempo, como se tempo fosse uma coisa que faltasse ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo, porque eu, sinceramente, mais até do que como líder parlamentar, como cidadão, nos telejornais o que eu vejo eu ia dizer dia sim, dia não, mas não é dia sim, dia não, é praticamente dia sim, dia sim. O Sr. Primeiro-Ministro, nas múltiplas atividades, em sessões de apresentação disto, de apresentação daquilo, de propaganda, seja da Champions, seja do que for, não parece que lhe falte tempo para nada, acompanhado ou não por outras altas figuras do Estado. E, portanto, só para vir ao Parlamento responder aos deputados é que o Primeiro-Ministro teria falta de tempo, na opinião do Dr. Rui Rio, não faz nenhum sentido, na minha opinião. E se quiser até lhe dou o meu exemplo concreto, e que é este. Aqui há mais de um mês atrás, nós tivemos um debate quinzenal. E nesse debate quinzenal, eu lembro-me de ter feito 2 ou 3 perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, por exemplo, se ele não achava que ter desconfinado em Lisboa, quando as indicações que nós tínhamos eram as que eram, não poderia ter sido um erro. Se o que é que tencionava fazer em termos dos transportes e para evitar a aglomeração de pessoas nos transportes, quando é que chegaria a famosa aplicação para os telemóveis como forma de detecção desta doença, só para lhe dar exemplos de 2 ou 3 perguntas e que medidas é que ele ia tomar em relação a Lisboa. Há mais de um mês atrás o Sr. Primeiro-Ministro disse que não, que estava tudo controlado, que em Lisboa não havia haver problema de maior e que até pensava rapidamente levantar as medidas que existiam na altura. Enfim, não foi nada disso que aconteceu e eu não tive a ocasião de voltar a questionar o Sr. Primeiro-Ministro. Não por fruto deste regimento, mas por uma razão simples, foi porque, como o Sr. Primeiro-Ministro teve uma reunião europeia e, entretanto, se meteu o orçamento suplementar, não houve debate quinzenal, ou seja, o último não aconteceu, estamos já há mais de um mês. E este mês significa que ninguém pôde perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro coisas importantes sobre como é que isto está a correr, como é que está a correr na área metropolitana, como é que está a correr em termos de transportes, etc. Eu sou-lhe sincero, eu se fosse líder do maior partido da oposição, o que eu estaria a exigir era que o Sr. Primeiro-Ministro viesse rapidamente ao Parlamento para esclarecer e ser confrontado com muitas destas decisões e muitas destas opções. Em vez disso, o que é que nós temos? Temos o Presidente do maior partido da oposição a dizer não venha, não é preciso vir, achamos até que é uma maçada, não se masse com isto, vá lá tratar de outras coisas. Enfim, para mim é um absurdo e é completamente inacreditável, até porque, como foi dito também aqui, nos parlamentos e nas democracias mais avançadas, os debates não são quinzenais, são mensais. E são num sistema exatamente de pergunta-resposta. Queria dizer, são mensais ou são semanais? São semanais, peço desculpa. A Inglaterra, por exemplo, são semanais num sistema de pergunta-resposta semanalmente no Parlamento. É evidente que é um sistema diferente, é um sistema de gabinete, o Governo governa através do Parlamento, é esse o modelo inglês. No nosso sistema e no nosso modelo,
foi algum trabalho, alguma pressão política, algum debate político que permitiu chegar a este modelo de debates quinzenais. O CDS foi muito interventivo nessa matéria na altura, quando foi feita a revisão do regimento, primeiro um grupo de trabalho liderado pelo deputado António José Seguro, ex-líder do Partido Socialista, e, portanto, houve algum trabalho para nós chegarmos a este modelo de debate quinzenal. Isto é, do nosso ponto de vista, o recuar do quinzenal para mensal, ou menos ainda, e chama a sua atenção também que o PSD também defende a redução dos debates europeus, ou seja, que o Primeiro-Ministro, antes de ir às grandes reuniões europeias, tenha que vir ao Parlamento, o que, do nosso ponto de vista, é igualmente incompreensível. Quer dizer, o Primeiro-Ministro não é confrontado pelos deputados, não define a estratégia de Portugal na Europa, no Parlamento, antes de ir a essas reuniões, não faz sentido e, portanto, do meu ponto de vista, é um absurdo. Registro, no entanto, que o Primeiro-Ministro, que já durante este período da pandemia e até do estado de emergência, e o próprio Partido Socialista, disse que estaria disponível para vir ao Parlamento. Estamos aqui mesmo com muitos cortes nesta chamada. Estou? Se tivemos aqui outro problema no corte da chamada, estava a referir-se ao Primeiro-Ministro. Estou até a tentar falar de um fixo para ver se é mais estável, mas ainda assim o Partido Socialista, que já durante este período do estado de emergência defendeu sempre que o Governo estaria disponível para um acompanhamento permanente, para estar no Parlamento, a doutora Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, disse-o várias vezes, publicamente e em conferência de líderes, mal o PSD lança esta ideia de acabarem os debates quinzenais, é logo o primeiro a agarrar e a dizer para nós muito bem, que quanto menos Parlamento melhor. Eu acho grave, e há um último argumento que eu lhe queria deixar também, que já foi usado inclusivamente por alguns dos ouvintes, no bocado que eu consegui ouvir, e que é muito importante, que é, hoje em dia nós falamos muito de um divórcio entre os cidadãos e a política em geral. E eu até compreendo isso, quando os cidadãos o que veem são ações de propaganda permanentes, a certa altura cansam-se desse tipo de exercício. E de facto, com tantas solicitações, com tantas preocupações e num período tão complicado, se calhar não há muita disponibilidade para o acompanhamento político. E eu pergunto, qual é, apesar de tudo, o acompanhamento político que os cidadãos fazem? Ou seja, que debates é que os cidadãos veem? Quando é que eles acompanham o Parlamento, onde estão, melhor ou pior, concordando ou não concordando, os seus representantes, desde a esquerda mais à esquerda até à direita, e, portanto, quando é que eles acompanham? Apesar de tudo, são nestes debates quinzenais, são o debate nobre, por assim dizer, do Parlamento. Porquê? Porque tem o Governo, tem o Primeiro-Ministro, tem líderes partidários, tem confronto direto. Estes debates, até por experiência própria, eu tenho feito, desde que sou líder parlamentar do CDS, tenho feito eu estes debates, e até pelas reações que eu vejo, pelas pessoas que me interpelam, então, as pessoas veem este debate. Podem não ver outros debates, podem não acompanhar os assuntos todos, mas veem estes debates. Se nós acabamos com eles, vamos fazer ainda um divórcio maior dos cidadãos com a política, vamos deixar a política cada vez mais para bolhas de rede social, onde as pessoas só ouvem com elas, e vamos diminuir o debate e, obviamente, ao diminuir o debate, diminuir a qualidade da democracia.